que Natsuki Subaru sempre teve um poder cruel, geral já sabe, né? Porque se você acompanha o canal já deve estar careca de saber, ou quase, que o poder do Subaru é o de morrer e voltar à vida. Só que dessa vez em outro loop. E se você não sabia, agora tá sabendo, meu nobre. Mas se quiser entender melhor, pode também ver os outros vídeos aí do canal, porque tem muito conteúdo de ReZero aqui, principalmente do Subaru, e aí você pode aprender não só mais sobre a lore de ReZero, mas também sobre todo o funcionamento, tanto dos loops do Subaru, quanto do próprio Subaru em personagem em si, beleza? Mas não é sobre isso que vamos falar desse vídeo hoje. O que vamos falar é, e se dessa vez Subaru não precisasse apenas tentar sobreviver ao universo de ReZero? E se aqui ele pudesse também criar vida? E calma que não vai ter Subaru tendo filho não, tá? Essa habilidade está mais ligada, na verdade, à capacidade de se curar de qualquer ferimento, transformar objetos em criaturas e até mesmo punir seus inimigos com uma morte que nunca termina. Chega até a ser um pouco poético, né? Tipo, fazer eles sofrerem o que o próprio Subaru sofre. Hoje você vai ver o que aconteceria se Subaru recebesse um dos poderes mais quebrados de todos os animes, o Gold Experience de Jojo, mais especificamente parte 5 de Jojo. E eu já vou te avisar, esse Subaru não seria apenas uma vítima não. Pra quem curte ver um protagonista tendo momentos épicos de brilhar, agora sim esse vídeo é pra você. Porque aqui ele seria realmente algo muito mais perigoso e vocês vão entender o porquê disso nesse Arif. Mas antes de analisar a história e arco por arco de ReZero, vamos entender o que o Subaru ganha aqui com esse stand. O Gold Experience da parte 5 de Jojo permite ao seu usuário transformar objetos em seres vivos. Ele pode literalmente imbuir objetos inanimados com energia vital, transformando eles em seres vivos, como plantas e animais. Além disso, ele também tem a capacidade de curar ferimentos instantaneamente. Ele consegue basicamente criar e curar tecidos. Não é como se fosse aquelas curas padrão de animes de healer, por exemplo. Aqui é bem diferente, já que o Giorno, ele não consegue curar diretamente a pessoa, como por exemplo o Crazy Diamond do Josuke. Aqui é diferente. Em vez disso, o Giorno pode criar órgãos, membros ou carne a partir de objetos inanimados, como pedras ou balas. E aí sim ele consegue curar ferimentos, fundindo-os perfeitamente ao corpo do alvo, enfim, que ele queira curar, embora seja um processo doloroso e tal, mas cura. Ele também consegue refletir dano em quem ataca suas criações, ou seja, qualquer criatura viva criada pelo Giorno, que aqui no caso vai ser o Subaru, que for atacada, refletirá o dano de volta ao seu agressor. Também tem a habilidade de sobrecarregar a energia vital. Ao dar um soco em algum alvo, o Gold Experience pode transferir um excesso de energia vital, fazendo com que os sentidos da vítima entrem em uma, entre aspas, super velocidade, como aconteceu com o Butcherati. Então os pensamentos ficam mais rápidos que o corpo, deixando basicamente o usuário, ou no caso, o alvo desse usuário, indefeso. Depois também tem a habilidade de sentir a vida, o Life Sensor do próprio Gold Experience. Ele consegue detectar e rastrear a energia vital de seres vivos próximos a ele. E também consegue acelerar a vida barra uma senescência, que basicamente é a mesma coisa. Ele pode acelerar o crescimento e envelhecimento de seres criados por ele, como fazer tipo uma planta crescer e murchar instantaneamente, sabe? É meio que qualquer ser vivo está suscetível às manipulações da vida do próprio Gold Experience. E em níveis mais avançados, ele pode chegar até mesmo o nível de manipular a própria essência da vida e alma num geral. É bizarro, cara. E é por isso que Jojo é tão bom. Mas agora, junta isso com o retorno através da morte do Subaru. Assim, o Subaru não só aprenderia em cada erro cometido, para cada loop, mas agora ele também conseguiria e poderia corrigir qualquer erro praticamente na hora, já que se ele feriu alguém, é simplesmente curar. Se ele perdeu alguém, ele evitaria isso. Se ele foi atacado, ele revidaria automaticamente e somado com a sua inteligência, o Subaru poderia se tornar um monstro até maior do que o próprio Giorno em questão de usabilidade com esse stand. Afinal de contas, o retorno através da morte garantiria a ele ainda mais benefícios do que o próprio Giorno tinha em Jojo na parte 5. Além disso, isso também vai mudar completamente o ritmo da história, tá? E vocês vão entender logo logo o porquê. Na história original, Subaru é massacrado pela Elsa, simplesmente assim, e praticamente por qualquer ameaça que surge em sua frente. Mas aqui, com o Gordo Experience, a primeira luta ainda seria com certeza caótico. O Subaru não sabe nem usar uma espada ou uma faca, quem dirá um stand, né? E além disso, o Subaru ainda precisa entender como funciona o seu stand. O stand não vai simplesmente fazer todo o trabalho pra ele do nada assim. Então ele precisa não só aprender como o stand funciona, mas também suas capacidades, habilidades e tudo mais. Mas já no segundo loop, o Subaru já começaria a usar o ambiente ao seu
favor, e principalmente seu stand. Então uma faca, como eu disse pra vocês, aqui nesse exemplo viraria um animal, um pedaço de madeira poderia virar um escudo vivo, o chão literalmente poderia se tornar armadilhas para os seus inimigos, já que o próprio chão do bar era feito de madeira, né? E também tem um detalhe crucial aqui, qualquer ataque da Elsa em uma criação poderia voltar para ela, e como ela ataca para matar, o dano seria tão crítico quanto. Isso significa que, mesmo sendo mais fraco fisicamente, o Subaru transforma o campo de batalha em algo vivo, e ainda melhor, ao seu favor. Mas claro que sozinho isso tudo ainda não seria o suficiente, mas então o Subaru lança uma Jojo Pose e aí sim a Elsa é completamente derrotada. Acho que o roteiro ficou meio viajado aqui. E o resultado seria que a Elsa deixaria de ser uma assassina dominante e passaria a lutar em um território onde tudo obedece Subaru. E com isso, ela é derrotada antes mesmo do Reinhard chegar para salvar o dia. Vitória pro nosso menino Subaru. Esse arco muda completamente a história porque se destoa muito do original, porque aqui o Subaru não precisa morrer várias vezes para provar sua inocência e nem tentar entender quem tá matando ele. Ele pode simplesmente curar alguém na frente da Arém, salvar vidas de forma aparentemente impossível e até mesmo demonstrar um poder que ninguém entende. Afinal, não usuários de stand não veem stands, então fica bem difícil entender como é que o Subaru tem tantos poderes absurdos. Mas tem algo ainda mais forte nesse if, já que o Subaru poderia usar o Gold Experience para sentir a vida ao redor. Isso significa que ele perceberia intenções hostis. Tá, e qual o resultado disso, Nars? O Reinhard sola, véi. Calma, meu querido, que a gente nem tá falando de Power Scaling ainda, não precisa se doer. O conflito com a Arém poderia ser evitado muito mais cedo, rapaziada, é isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Afinal de contas, a desconfiança não existiria, e a relação entre os dois seria ainda mais forte, porque agora o Subaru não é só alguém que sofre por ela, ou melhor, nas mãos dela, né? Porque coitado do Subaru. Agora ele é alguém que pode protegê-la diretamente. Não somente ela, mas praticamente todo mundo da mansão ali. Mesmo que quem ele goste mesmo seja a Emília, né? Então provavelmente ele vai gadar mais pro lado da Emília. Vocês já estão ligados. Agora as coisas começam a ficar sérias. Finalmente, agora sim ele vai falar de um personagem que ataca na velocidade. Contra a Baleia Branca, o Subaru teria uma vantagem absurda com o seu novo stand, já que ele poderia aqui, rapaziada, criar distrações vivas, manipular o campo de batalha e salvar os aliados instantaneamente. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é que ninguém morreria de forma permanente perto dele. Sim, o Gold Experience pode curar aliados, como eu citei anteriormente. Claro que não da mesma forma que os stands convencionais, né? Mas ele conseguiria restaurar objetos, entre aspas, né, das pessoas ao estado original. Então os membros seriam reestruturados, os ferimentos, os cortes e tudo mais. E isso transformaria o Subaru em algo novo e além de apenas um estrategista. Aqui ele seria basicamente um pilar do exército. Além de um estrategista, o cara agora seria o maior suporte do grupo, literalmente. E a vitória seria muito mais fácil. Mas e contra o arcebispo da preguiça? Aqui fica ainda mais interessante, rapaziada. As mãos invisíveis são sim muito perigosas, mas o Subaru pode criar escudos vivos, se regenerar de danos e usar o ambiente como arma ao seu favor. Depois de alguns loops, não mais do que 3 provavelmente, o Subaru não estaria mais fugindo do Betelgeuse. Ele estaria caçando os seus oponentes para os derrotar o mais rápido possível e evitar baixas desnecessárias. O Santuário é o arco do sofrimento. Já expliquei pra vocês várias vezes o quanto o psicológico do Subaru é testado aqui, né? Mas aqui, dessa vez, e nesse Arif, Subaru ganha algo que mudaria praticamente tudo. Todo o sofrimento e colapso que ele poderia sofrer seria automaticamente mudado pelo controle sobre a vida. E essa é uma habilidade incrivelmente poderosa, porque ele poderia salvar os aliados instantaneamente, evitar as mortes críticas, principalmente as que haviam sido causadas pela Elsa, resistir melhor ao desgaste emocional e físico sofrido e praticamente sair ileso. Mas existe um detalhe mais profundo no stand do Subaru. O Gold Experience não é só poder físico, ele lida com a essência da vida, que é o que eu ia falar pra vocês agora há pouco. Isso significa que o Subaru pode começar a entender o funcionamento das almas, mas vamos explorar isso um pouco mais no Requiem, então por enquanto segura as pontas aí. A conexão entre a vida e a morte também seria algo crucial. O próprio ciclo do retorno através da morte seria intrinsecamente ligado ao poder da vida que o Gold Experience tem, e aqui nasce uma teoria absurda. E se o Subaru pudesse começar a questionar o próprio sistema que o prende nesse loop, rapaziada? E se ele começasse a entender através do Gold Experience o próprio ciclo do retorno através da morte? E não só isso, se ele pudesse achar os meios de o desvendar e compreender completamente, entendendo tudo e todas as questões que deveriam ser mantidas ocultas para ele. Simplesmente absurdo.
Agora chegamos no ponto de Subaru virar algo completamente diferente. Em Pristella, onde tudo é e se torna caos, Subaru se torna o centro da resistência. Contra múltiplos arcebispos, ele manteria os aliados vivos constantemente, criaria estratégias com criaturas vivas e controlaria o campo de batalha com exatidão ao seu favor. Mas o mais assustador disso é o potencial final do Gold Experience. Afinal, como vocês sabem, ou não, né, pra quem não vê Jojo, se levado ao extremo, Gold Experience poderia evoluir como uma flecha pro modo Requiem. Claro que não é uma flecha comum, né? É a que foi usada em Jojo em si, mas vocês entenderam. E assim o Subaru poderia aplicar algo semelhante ao conceito de morte infinita. Ou seja, ele não só venceria seus oponentes, ele conseguiria punir o inimigo de forma absoluta, impedindo que ele retorne. E cara, isso simplesmente seria extremamente útil para personagens principalmente imortais. Isso transformaria o Subaru em algo muito além de um herói. Ele viraria basicamente um juiz da vida e da morte nesse mundo. E talvez até mesmo Reinhard não poderia contra ele. Comenta aí o que vocês acham. E no fim dessa linha do tempo, Subaru não seria mais conhecido como o cara que morre várias vezes, mas como o cara que não deixa ninguém morrer e ainda por cima sobrevive. Ele ainda sofreria, com certeza, ainda erraria muito e ainda precisaria lutar diversas vezes. Ele seria obrigado a estar no campo de batalha, mas agora ele teria o poder de corrigir o mundo ao seu favor. E isso levanta uma última pergunta para esse vídeo. Se você pudesse salvar todo mundo, todos, até onde você iria para fazer isso? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, apoie esse vídeo como vocês puderem. Muito obrigado a todos os membros do canal. Sério, rapaziada, vocês fazem toda a diferença. Obrigado mesmo de coração por apoiarem o canal e me ajudarem a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Pessoal, também não esqueça de beber água, agitar a postura de vocês, beleza? Eu tenho um canal de jogos chamado Narzen, então se vocês se interessam por lives e gostam desse tipo de conteúdo de jogos e tudo mais, entre nesse canal aí. Eu faço live toda quarta, quinta e sábado, a partir das 7 horas da noite. Atualmente tô jogando bastante Marvel Rivals, mas eventualmente eu vou começar a fazer umas campanhas mais longas aí, realmente séries, jogando algum jogo de modo história. Já tinha me recomendado The Last of Us, provavelmente eu vou acabar jogando The Last of Us 2, já que eu ainda não tenho um. E eu já acabei zerando um também no PlayStation 3 há muito tempo atrás, enfim. Então provavelmente a gente vai acabar jogando dois mesmo, beleza? E claro, comentem o que vocês acharam de forma respeitosa, belezinha? E se você quiser apoiar o canal ainda mais, você pode tanto apoiar com o Superchat, quanto com o Pix que tem na descrição, que vai ajudar mais ainda, ou se tornar membro. Desde já, agradeço demais. Tamo junto. Bom, pessoal, no geral é isso. Não esqueça de beber água, ajeitar a postura de vocês. Um beijo e um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Fiquem com Deus, rapaziada, e até mais. Tchau, tchau.